aí, gurizada colorada? Depois de longo e tenebroso inverno, estamos de volta. Ramires, foram milhares de mensagens pedindo o programa de volta. Milhares! Estourou o nosso e-mail. Foi um negócio muito sério, viu? Para ver como nós temos fãs. Mentira, nós temos uma audiência muito mais ou menos. Mas aqui, de volta com o De Fora da Área, né? Hoje debatendo uma série de coisas aí. Eu sou o César Oliveira. E eu sou o Luiz Ramires e vou já sair falando dos nossos convidados de hoje aí. Né? Voltar com um programa e voltar com dois amigos do peito, assim, que nem são o Renatão e o Vinícius, né? Não tem prazer melhor. Então, nós vamos conversar hoje com o seu Renato Franco, que hoje está em BH, mas que muito teve aqui em Brasília com a gente, e com o Vinícius Tavares, os dois membros do Coronalzando no Confina. Estamos aí e vamos começar com aquela pergunta clássica, né, César? Sim, cada um fala aí como é que cada um virou colorado. Ah, que coisa difícil, cara, eu nem lembro mais. Vai lá, Vini. Não, comece o Renato, então, que já essa história é mais antiga, um pouquinho mais antiga que a minha. Né? É muito velho. Olha só, galera. Esse aqui é o Davi, meu filhote mineirinho, mas colorado também. Bom, primeiro, obrigado, é uma honra ter essa participação com vocês, amigos queridos, colorados, e falar desse Inter que nos traz tanta paixão, nesse momento um pouco mais de desilusão, né? Mas, cara, minha história com o Colorado é longa. Para vocês terem uma ideia, e a coloradagem na família Franco é cidade de outros carnavais. Aí há muito tempo, meu avô, meu pai, meus irmãos, todos somos colorados. O único gremista na família morava em Altamira, no Pará, para vocês terem noção, né? Então, isolaram ele bem longe. Bem longe. Então, é uma identidade colorada muito forte. E eu tenho uma história particular com o Inter, cara, porque eu, quando morava em Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, eu sempre gostei de jogar bola, jogamos bola aí em Belo Horizonte. Eu passei num teste do Inter, né, em 1988. Meu sonho era ser jogador de futebol, né? E aí eu passei, eu e outro menino só, quando era o Abílio dos Reis, fazendo o teste lá no interior de Bagé, cara. Eu morava em Candiota, no sul do Rio Grande do Sul, e aí fui toda na expectativa, tinha 15 anos, e aí joguei bem, gastei a bola, porque aquele era o meu projeto, né? E fiz 2 gols no teste, aquele teste que era assim, 15 minutos para jogar e mostrar, né? E aí passei, foi uma alegria, rodei de ano naquela oportunidade, tamanha minha expectativa e sonho de ser jogador. Mas quando eu fui para Porto Alegre no ano seguinte, já mudando com a família, fui fazer lá os testes já como atleta selecionado, vamos dizer assim, mas aí faltou bola, né? E nem fiquei. O Abílio já me mandou embora. Eu passei como era atacante, sempre gostei de jogar na frente. Aí o Abílio, eu lembro até hoje que ele perguntou: tem muito atacante aqui, nós precisamos de voluntário para jogar em outras posições. E eu, bobo, não, eu jogo na lateral. Não, a bola veio, não peguei nem na bola. Disse, cara, não, muito obrigado. Aí eu lembro até hoje que eu chorei voltando para casa. Aí passaram uns anos, eu virei torcedor do Inter da camisa 12, virei setorista do Inter pela Band, né? Fui repórter há muito tempo da Band, e fui setorista, inclusive, do Grêmio há muito tempo, e aí tem uma história curiosa, né? Eu, quando era setorista do Grêmio, naquela época, o Tite arrebentando com aquele time lá, que foi campeão da Copa do Brasil, os caras na rua me falavam assim: pô, Renato, o Grêmio tá bem, nosso time tá bem. Eu falei, tá uma beleza. Então, nunca fui gremista, mas, cara, na cobertura lá, eu acho que ganha muita projeção. O Grêmio estava melhor naquela época da gangorra. Enfim, e aí agora depois fui para Brasília, estou aqui em Belo Horizonte, e a distância aproxima, né? A gente fica mais colorado depois que fica mais distante. Eu acho que vocês também têm essa experiência. Então, assim, é um pouco do resumo da minha relação com o Inter, e sempre foi muito grande, né? De amor, de paixão, de frustrações, de algumas conquistas, mas sempre colorado. E tu, Vini, conta para nós aí como é que é. Como é que é isso? Vai ter história, Renato. Nem sabia dessa peneira aí, de tu ter para jogar. Muito legal, hein, cara? Assim, legal.
cara, assim, projetar ser jogador de futebol é um sonho, né? De muita gente, né? Mesmo que tu não jogue nada, mas assim, pô, sou jogador de futebol, fui jogador de futebol, mas imagina botar o Renato na lateral, cara, o cara é goleador, o cara é 9, velho. Não vai botar na lateral, é desperdício, cara. O Renato já tive o prazer de jogar com o Renatão. Já jogamos muito com o Renatão, né, Vini? E eu me atrevi a marcar o Renato, porque eu não jogo nada, mas eu atrapalho o jogo de um monte de gente, assim. Eu tentava atrapalhar o jogo do Renato, mas é complicado, cara. O cara chega antes. Mas o meu coloradismo, ele vem de família também, mas a minha família é mais dividida, não é como a do Renato, né? Eu sou o caçula, raspa do tacho, nasci 11 anos depois dos meus 4 irmãos, né? E era dividido, os 2 homens gremistas, as 2 mulheres coloradas. Meu pai era gremista, meu pai falecido, minha mãe é colorada. Só que eu nasci em 76, né, cara? Aí não tinha ali, a criança, o gremista nem ousava pegar uma criança para torcer pro Grêmio, né, cara? Eu já fui colorado assim, né? Nasci bicampeão brasileiro, né? Sou dessa geração, sou o mais novo aqui da turma, né? Mas eu tenho uma história que é o seguinte, era para os 5 filhos serem colorados. Só que a minha avó, por parte de mãe, ela fez assim, era gremista, e ela fez eu vou dizer assim, a gente já perdoou ela, mas ela fez uma sacanagem, assim, sabe? Ela chegava e falava para os 2 irmãos mais velhos assim, olha, se tu continuar colorado, tu nunca vai ganhar presente de mim, nunca mais tu vai ganhar presente de mim. Cara, imagina uma criança, né? Pô, olhava para a avó, uma mina de presente e tal, olhava para o pai, que era gremista, estava sofrido na época, né? Não, isso aí em 60 o Grêmio estava ainda ganhando os gauchões lá, ganhou uma série boa, foi heptacampeão. Mas era para eu ter ido no jogo, era para eu ter crescido no Beira-Rio com meus irmãos, mas a minha avó fez isso, puxou o tapete, mas tudo bem, lá a gente tem uma relação muito boa, né? Respeito, né? E o meu coloradismo começou, nunca me atrevi a jogar bola, mas comecei a ir ao jogo em 85. Depois, me lembro com assim, a fase que eu mais vivi o Beira-Rio foi 88, 89, 87, 88, 89, até 92, por aí. Depois teve aí uns altos e baixos, vim para Brasília em 2004, mas tive a oportunidade também de trabalhar na crônica esportiva, na TV educativa, quando eu fiz meu estágio lá. E, bom, eu posso contar uma historinha, mas posso contar depois também, porque a gente tem muito tempo para contar, não sei se vai entalhar agora. Tem muito tempo para prosear aqui. Pode esticar essa conversa. Renato, assim, eu não sei, eu não posso dizer que eu sei como é essa frustração de não passar um teste, né? Porque eu mesmo nunca fiz. Mas eu já tive bem próximo, né? O meu mais velho, o Bruno, fez teste lá no Beira-Rio também. E, cara, a história dele foi muito parecida, né? Só que é o seguinte, o dele foi... também tinha muito atacante na história, e chegou uma hora lá, eles deixaram ele jogar 4 minutos. Ele ficou 4 minutos em campo. Aí, nesses 4 minutos, ele tentou uma outra coisa ali, não deu muito certo. Aí, no final, lá, o cara chamou, olha, não tem, né, muito atacante aqui, né? E deu uma dica, que estava faltando lateral. Esquerdo. Só que o Bruno não... só que o Bruno não se jogou nessa, o Bruno não quis saber. Depois foi ainda mais mexo que eu mexo com o Bruno até hoje, ó, tá vendo esse cara aí, ó? Fazia que tu não era melhor que esse cara aí. Uns laterais nossos que apareceram aí, né? Lateral direito que apareceram aí. Não vamos citar nomes, né? Mas. Não, a gente cita aqui, a gente cita os nomes. Precisa, né? A gente cita uns aqui, né? O Bruno joga bola, é bom de bola, eu lembro, a gente jogou lá naquelas peladas, ele jogou com a gente, né? Ele chegou a jogar no Gama aqui, né? Jogar não, ele fez a pré-temporada com o Gama. Ele ficou uns 40 dias. Só que aí deu um rolo lá no Gama com a diretoria, que eles dispensaram todo mundo das categorias de base, assim. Tiraram todo mundo, técnico, preparador, os atletas, mandaram todo mundo embora. Não sei que rolo que deu, a gente não sabe até hoje. Né? Mas eles dispensaram todo mundo e uns dias depois começaram a chamar uma outra galera, entendeu? Mas, enfim. Mas ele ficou aqui ainda treinando, ficou aqui, passou num teste, né?
e ficou aqui treinando, fez uma pré-temporada com eles aqui uns 30, 40 dias. Mas Cara, jogar futebol é difícil, meu. Tu acha que é mole? Eu sempre sonhei ser jogador de futebol, mas eu era gordo, né? Aí não tinha como, eu ia para a biblioteca ler, até montei uns times assim, mas todos os jogos que a gente entrava, a gente perdia, invariavelmente. Então complicou. Mas você estava falando um negócio que eu estava aqui refletindo sobre várias coisas. Uma é a história do Renato sobre o Abílio. O Abílio, eu morava ali perto do IAPI ali, o Abílio morava perto de um campo que tem no IAPI, não sei, vocês devem conhecer o Alim Pedro. Sim, claro. E seguido eu ia caminhar no IAPI e ia na padaria para a mãe, essas coisas, ele estava lá, estava caminhando, estava no campo ali, olhando, e tem aquela célebre história que se atribui a ele dele jogar a bola rolando, né? Vocês lembram dessa? O cara cabecear, né? Pro cara cabecear. O Abílio jogava rolando, cabeceia, guris. Se o guri se atirasse, desse um fechinho na bola, tchau pra ti, tá? Vai embora. E aí eu tava pensando nessa história dos laterais, gente. Outro dia eu tava vendo a seleção brasileira, que tá na Olimpíada, pelo amor de Deus, né? Não, assim, são laterais bons, mas e tu olha o Campeonato Brasileiro, ressalvando um ou outro aí dos grandes, não tem, acabou a lateral no Brasil. Por quê? O cara recebe a bola, vê que tem duas marcações, né? Exato. Tem um meia ou tem um atacante já marcando, na intermediária ainda tem a linha de 4, né? Então o cara olha para aquilo, já toca para o lado e vão pelo meio, entendeu? É desencorajador a marcação também, né? Porque é o seguinte, o que é o lateral, né, velho? O cara, quando vai ser jogador de futebol, ou ele marca bem e vai para ser zagueiro, ou ele distribui bem a bola. Tem que ter velocidade. Bem a bola, ele vai ser meio campo, ou ele bate bem na bola, ele vai ser atacante. Pronto. O que o lateral é, né, velho? Mas vocês não acham também muito a atribuição do lateral ao longo desse tempo. Né? Exatamente. Ele está muito mais desafiador, o posto de lateral, porque ele precisa defender bem e apoiar melhor ainda. Às vezes eles cobram mais a ofensividade dele do que a defesa, né? Ou quando ele é melhor, até como atacante, né? Enfim, tem uma característica mais ofensiva, até se deixa um pouco levar a questão das falhas de defesa que ele tem. A gente tem muito isso no Inter, né? O cara ataca bem, cruza bem. Às vezes os caras elogiam, não, o cara cruza bem. Velho, lateral é obrigatório cruzar bem, ele tem que, no mínimo, cruzar bem. Vocês não acham? E a gente tem essa limitação, essa dificuldade do cara saber bater numa bola para cruzar ela para, pelo menos, achar um atacante, alguém. Enfim, mas, cara, vamos falar do Inter, a gente tá louco eu tô aqui louco para falar. Vamos beber. O que vocês estão bebendo hoje aí? Vai, eu nem tô ainda. Eu tô bebendo uma Bud de água aqui, ó. Tem um copo de água. Mas é água. Dos Stones. Eu tô na seca, hoje eu tô na seca. Ontem eu resolvi tomar um enfiei vinhozinho. o pé na jaca ontem, e aí hoje eu não... Mas, deixa eu recomeçar a minha apresentação, então. Então, eu sou o Vinícius, amigaço dos 4, dos 3 aqui. Tem uma história de coloradismo com cada um aqui, viu? Tem a minha história com o Renato, a história com o Ramírez, e tem uma incrível história com o César, cara. A gente viu o campeonato da Libertadores e do Mundial junto, cara. Junto, lá em casa. Eu ia na casa do Renato, do César, porque na época eu era tão duro que eu não tinha nem o pay-per-view em casa, não tinha nem como ver jogo. Eu ia pendurado lá, vendo o jogo na casa do César. Ele, a Michelle e as 2 filhas, eu ficava lá pendurado, cara. E a gente viu os jogos e foi emocionante, né, César? A gente viu a final do Mundial junto, né? Fizemos um café. A gente viu a final do Mundial. Só eu e o Vinícius. Gritando na janela. Gritando, queriam me expulsar da quadra depois, mas foi maravilhoso. E teve a final da Libertadores, eu acho que foi tu que chegou lá também. A gente estava vendo com a Gija, com o pessoal. Isso, aí
Daqui a pouco chegou um bando de amigo teu que eu não conhecia, cara, lá em casa. Aquela loucura, tinha acabado o jogo, era campeão da América. Pá, que loucura, que legal, cara. Eu me lembro muito bem, cara, num jogo anterior, na semifinal, quando assim a gente passou da LDU, tipo assim, pintou o campeão, entendeu? E eu me lembro que a gente ficou um tempão ouvindo a crônica e o comentário do jogo e a análise, e de que agora vai. Cara, foi um momento que eu senti assim, puta, agora vamos ser campeão. Eu entrei com muita confiança contra o São Paulo lá, foi mágico aquele momento, aquela semifinal, do jeito que acabou, foi incrível mesmo, né? E era um timaço, né, Vini? Era um timaço. Antes, né? E a história com o Renato foi no Bida Libertadores. Tava eu, minha esposa Verônica e o Renato. Aí era nos botecos, né? Vários botecos. Eu lembro cara, acho que foi qual foi aquele gol do Juliano? Essa é a história, que todo mundo deve ter uma história desse gol do Juliano, porque a gente estava meio já desacreditado. No gabinete do Chopp. Acho que foi no gabinete do Chopp. Isso. Nossa, cara, os caras queriam nos expulsar de lá, acho que vocês estavam lá também, né? Isso. Que deu aquele gol da fumaça. Cara, eu me lembro que a gente virava a cadeira, a mesa para cima. Nossa, cara, eu lembro até hoje da minha alegria, cara, da minha explosão de alegria quando o Juliano fez aquele gol e a gente que loucura. Virou do avesso aquela quadra ali na entrequadra. E aquele bloco que tinha ali do lado do gabinete do Chopp era um bloco de militares da aeronáutica. Barbaridade. Eu morava naquela quadra, 111, mas era muito bom, cara, muito bom. Muito bom. Jogaram o ovo lá na torcida, foi uma jogar. coisa. Vem. Não, me lembro que a gente, cara, que festa, foi muito massa. Vai. Bons tempos, né? Que com o Ramírez, a gente não via assim um mega título, mas eu vi 2 anos seguidos aquele 8-1 e 8-0 contra a dupla Caju, mas era gol que não acabava mais, cara. Agora quem vai fazer gol agora? Até o Klemer fez gol, né? De cavadinha. Cavadinho. Muito bom. Não, mas assim, tem uma história que a gente vai ter que falar no programa aqui, né? Qual? Assim, não é aquela coisa de alegria, né? Não seja indiscreto. Não é aquela coisa de alegria, de entusiasmo, mas é a história de Colorados, a história do Inter, né? Que foi a viagem de vocês no Mundial. Né? Foi legal até também. Site, né? Até site saiu daquilo lá. Então, olha, eu vou dizer que essa foi uma grande história de amor, viu? Literalmente, pro Vini especial. Com um final feliz, apesar de tudo, com um final feliz. Bom, uma história assim eu acho que foi uma história que uniu amizade, né? Eu e o Renato, uniu o profissionalismo, né? O nosso trabalho também. E para o meu caso, resultou assim na consolidação da minha família, entendeu? Foi uma história profunda, uma história forte, cara. Legal demais. Mas conta aí, Vini, como é que foi o projeto, como é que a gente foi parar lá? Depois do jogo do Bida Libertadores, que a gente foi fazer festa, eu, Renato e tal, a gente fez bastante festa, né? Aí no dia seguinte a gente estava bem acabado, né? Mas bem cansado, né, gente? Bem cansado. Aí, ressaca, fala de ressaca. Exatamente. Aí o seguinte, o drama da história da minha parte era a Verônica, minha esposa, a gente estava 2 anos junto e a gente brigava e acabava e era um ioiô, assim, sabe? Era toda, não, vou acabar. Aí eu ia lá, resgatava e era uma história muito instável na época, um namoro um pouco explosivo, assim, sabe? E aí ela resolveu fazer um estágio, tipo, não era estágio, era um período lá, um intercâmbio cultural na Jordânia, do lado de Israel. E ela falou um dia assim para mim, vou fazer um estágio profissional na Jordânia de 1 ano. Isso foi em agosto de 2010. Aí eu pensei assim, acabou o namoro, né, cara? Como é que eu vou aguentar? Acabou o namoro, vai ficar 1 ano fora. Aí aquilo eu fiquei arrasado, né? Pensando e tal, não sei o quê. Aí a gente ganhou o campeonato. Aí no dia seguinte eu tava numa ressaca, a gente tava almoçando no Careca, na Zanotti, não sei qual Careca lá. Eu acho que era da 405. Aí eu tô lá comendo. Sempre quando eu esticava muito na noite anterior, eu tinha que ir no Careca me recuperar. Que lá eu voltava zerado. Aquela comida lá, aquela graxa, ela voltava zerado.
Cara, eu tive a brilhante ideia que foi o seguinte: eu trabalhava num site de notícias de Mato Grosso, aqui em Brasília, que era olhardireto.com.br. Aí o meu chefe gostava muito de mim, era muito louco, muito mais louco que eu, né? E ele apoiava as loucuras, entendeu? Ele chegava, não, vamos fazer a cobertura tal, vamos cobrir não sei o quê, bibibi, bobobó. Aí, cara, tive um estalo, falei pro Renato, e eu propus para ele assim, vamos cobrir o Mundial do Inter, lá em Abu Dhabi. Não, deixa eu falar uma coisa antes. O Vini, ele sempre propõe as coisas de uma forma desafiadora. Ele chegou para mim, eu lembro até hoje, falou assim, eu vou para o Mundial, cara. Eu vou para o Mundial. Eu falei, ué, mas como é que tu vai para o Mundial? Aí ele começou a contar a história, né? O projeto dele, porque, vale outro parênteses, Mato Grosso é cheio de gaúcho, né? Portanto, cheio de colorado, né? E aí o Vini foi uma grande sacada, e ele segue a história. Ele teve esse projeto de levar o Olhar Direto para cobertura para os gaúchos do Mato Grosso, do Internacional lá em Abu Dhabi, né, Vini? E aí a gente foi junto. Apesar de ser um site de Cuiabá, o público que eu estava mirando era o público do agro, né? Público dos colorados do Mato Grosso, do norte, lá, do nortão, do oeste, né? E a gente começou a falar, e a coisa foi crescendo, não? A gente foi se empolgando, não, a gente tem que fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos montar um site, e vamos falar com os consulados, e não sei o quê, e vamos nos credenciar na FIFA, então vamos montar um hot site, papapá. Eu comecei a fazer, o Renato fez a parte dele. O Renato, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte, pegou o cartão de crédito, comprou 2 passagens, e o hotel, pegou e bancou, assim, eu falei, então tá, eu vou bancar o dinheiro, vou conseguir o dinheiro com a empresa. E a gente não queria dinheiro para festa, não queria nada, a gente só queria ir, não queria ganhar dinheiro com a história, entendeu? E aí eu fiz o projeto, né, a gente fez juntos e tal, eu fiz o site e apresentei lá para o Marcos Coutinho, meu chefe, falei assim, olha, a gente vai fazer assim, 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 assado, e vai custar R$8.000, passagem, ida e volta para 2, mais hospedagem, mais um dinheirinho lá para transporte e internet. 8 mil na época, em 2010, era uma boa grana, mas o dólar não estava esse preço todo, acho que era 2,5 por 1, mais ou menos. Cara, e aí, quando eu cheguei para a Verônica, eu falei assim, eu vou lá. Antes, assim, estava eu e o Renato já meio que amadurecendo a ideia, e a Verônica foi em setembro daquele ano, ela foi para a Jordânia. E aí eram 8 horas de fuso horário, né? E eu, quando não estava com ela na internet, estava tacando pau no projeto, né, cara? E aí a coisa foi indo, e eu pensei assim, pô, em dezembro eu visito ela e dou uma quebrada nesse tempo de 1 ano, né? Beleza, aí eu sei que a gente se credenciou na FIFA, fez o site, pesquisou lá sobre onde ir, o que fazer e tal, e acabou rolando. Cara, a gente cobriu o Mundial, depois chegou a gente vai falar sobre o Mundial aí e tal, mas quando eu cheguei na Jordânia, cara, e ela viu que eu tava lá de fato, cara, foi inacreditável, cara. Ela, assim, agora eu não te solto mais. Que cara teimoso esse, né? E foi com uma vela junto, eu, né? Mas... E nós somos junto com a Jordânia, né? Não, mas o mais incrível disso, cara, é o seguinte, a gente não ganhou, todo mundo sabe, né? Mas a viagem foi tão incrível, cara, porque antes a gente deu uns erros assim, a passagem foi cancelada, a gente teve que só fazer uma escala em Paris, né, Vini? Foi super difícil pra gente, foi outro gato que a gente tomou lá em Paris. Nossa, saiu uma noite inteira, vamos parar só no outro dia, fomos de ressaca braba no Louvre, um monte de história, e de lá depois nós fomos para Abu Dhabi, Dubai. Depois eu fui para o Egito, o Vini com a Verônica foi para a Síria, imagina, onde agora está uma guerra deflagrada há muito tempo. Então, viajamos o Oriente Médio todo, cara. Ser campeão do mundo e ainda conhecer o Oriente Médio, nós fomos para Petra, Jordânia, um monte de lugar. Conhecer aquele lugar maravilhoso, né? E ainda ser campeão do mundo, velho, Deus ia ser bom demais com a gente, né? A gente não pode ter tudo nessa vida. No meu caso, assim, a gente perdeu o campeonato, a gente pode até falar de detalhes do que a gente viu lá, mas, assim, pra gente, eu acho que foi menos dolorido, assim, sabe? Porque, cara, a gente viu a galera que pagou a CVC, que tava lá, tem gente que foi só pra final do campeonato. Não viu nem a semifinal, mas já tava com a passagem comprada e foi ver o jogo.
estádio lotado, vermelho, né, cara? Nós que teve esse envolvimento, assim, foi menos dolorido e, pô, eu vou dizer assim, eu perdi o Mundial, mas ganhei a mulher da minha vida, assim, sabe? Então, eu sou um... Olha aí, Verônica. Olha aí. Ele fez essa live só para fazer uma declaração de amor, cara. Eu falei que essa live de hoje aqui é uma live do Inter, de amor, entendeu? De amizade, de coloradismo, né? Que bonito. Que bonito. Deixa eu só contar um episódio engraçado lá quando a gente estava em Abu Dhabi. Né, Renato? Tem vários, né? Mas, cara, é cheio de estrangeiros lá em Abu Dhabi, Dubai, né? Cheio de indiano, de africano, tudo. E indiano, porque eles vivem numa superpopulação, eles têm uma noção de espaço totalmente diferente da nossa, né? Aí, lembra, Vini? Aí a gente estava indo de ônibus de Abu Dhabi para Dubai. Inclusive, a gente cunhou uma frase: Dubai, se puder, não vai. Porque tem que pagar para tudo naquela bosta, daquela cidade. Se dá um passo, tem que pagar, né? Tudo, e assim, tem várias ofertas turísticas, mas para tudo você paga. Aí nós estamos lá esperando o ônibus para ir para Dubai, eu e o Vini na fila, e cola um indiano, mas, cara, na fila do Vini, assim, nas costas dele, ó, coladinho, assim, quase coxando o Vini. O Vini, olhar para trás. E o indiano não entendia nada, porque para eles é tudo muito apertado, né? E eu ria, cara, ria. E aqueles indianos entraram no acho que era um micro-ônibus, sei lá, e se apertavam, um sentava no colo do outro, andava de mão dada. Cara, muito louco, né? Vários. Mais um pouquinho. O Vini andava e o indiano andava colado. Não, mas foi assim, ó. A primeira coisa que a gente olhou, a gente fez um mochilão de 1 hora de ônibus, né? Para conhecer Dubai. Voltou no mesmo dia, né? Eu sei que a gente parou para voltar, a gente ia voltar no mesmo ônibus, a gente estava numa estação lá, no terminal de ônibus. Mas, cara, aí eu apelidei o nosso ônibus de Bangladesh, cara, porque a galera de Bangladesh, um monte de lugar, assim, do Sri Lanka, Mianmar, cara, e é uma turma toda que vai, tipo quase trabalho escravo, assim, essa parte triste que a gente está tirando onda, mas é todo mundo com passaporte... Todo emprego. Passaporte apreendido, ficam trabalhando em restaurante, no táxi, mandam dinheiro para a família, entendeu? Então a gente viu várias coisas assim, é uma viagem espetacular conhecer os Emirados, mas a parte feia mesmo é assim, a gente estava num hotel em Abu Dhabi, e aí tu só olhava prédio espelhado, e avenida nova, e viaduto, etc., mas para dentro do bloco das quadras, cara, tinha uns prédios assim, subhabitações, cara, inacreditavelmente, assim, desumanas, assim, sabe? E muita gente em situação de, digamos assim, de escravidão mesmo, assim, sabe? A gente batia papo com o pessoal do táxi, restaurante. Então, assim, lá é cheio de máfia russa, máfia chinesa, ucraniana, prostituição. Tem um monte de esquema sem fiscalização, sem direito nenhum, assim, sabe? Então, é uma ilha da fantasia, mas se tu não tem, tu tá lascado, velho. Então, por isso que se puder, não vai, porque não adianta pegar um mochilão e dar uma volta lá, porque não vai curtir, assim, sabe? Não, tem outros lugares muito mais interessantes para conhecer de mochilão no mundo. Mas assim, a gente chegou depois desses 3 dias lá em Paris, que foi muito bacana lá, foi espetacular, né? Frio pra caramba, tava uns 2 graus lá, né, cara? A gente foi na Torre Eiffel, eu tinha um par de luvas, e a gente tinha saído, feito umas compras na rua, cada um com uma sacola, assim, né? E eu assim, cara, eu te empresto uma luva e a outra vai no bolso. Cada um com uma luva, assim. Outra no bolso, um frio. Caralho, sei lá. Tinha nevado um dia antes, estava muito frio lá. Tinha nevado um dia antes. Tinha, e quando a gente estava andando assim para chegar na torre, cara, chegou um italiano que ele olhou para nós assim e começou a falar um português assim, mas o cara sentiu o cheiro de brasileiro, viu que a gente era brasileiro e parou a gente na rua e começou a dizer assim, olha, eu tenho umas jaquetas de couro aqui para vender, mas o cara ficou uma meia hora alugando a gente. Mas, cara, começou com $400 cada uma. 400 euros cada jaqueta, né, Renato? O Renato compra, né? O Renato viu uma oportunidade, a gente tentou escapar do cara, mas o Renato não deu moleza pro cara. E tinha uma outra coisa também, Vini, só para a gente fechar, assim, não sei se vamos continuar no papo, mas lembra que tinha acontecido um pouco antes da nossa viagem, e a gente foi, não me lembro
tinha acontecido aquele acidente com a Air France ali, logo passando no Nordeste, ali pelo Portugal. Olha aquela praia lá famosa lá. Foi um ano antes, cara. Não, foi Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Tinha, o avião da Air France tinha passado Noronha e caído no mar, né? Tinha desaparecido. E todo mundo com aquela memória. E quando a gente foi, lembra, Vini, da turbulência que a gente pegou, velho? A gente tinha pego, a gente não tinha marcado a poltrona, e nós fomos na última poltrona. Grudadinha, não podia nem inclinar. Não, eu tava achando tudo ótimo, né? Cara, e aí começou uma turbulência violenta, né? Mas daquela assim, te caga. Tremia, velho, tremia, assim, ó. E eu só olhava pro Vini e falava, puta que pariu, nós estamos indo pro nosso sonho agora, vamos morrer no avião. E a gente segurava, parecia uma montanha-russa, cara. A gente segurava na poltrona, assim, e o negócio fazia assim. E daqui a pouco parou, estabilizou, e nós, acho que depois a gente dormiu, né, Vini? Sem contar que 2 anos antes eu tinha feito um semestre de francês, sabe? E aí eu tinha feito um intensivo de 1 mês, e depois eu estudei mais uns meses. Nosso correspondente. Aí eu resolvi levar o meu dicionário, né, e fazer umas lições ali, e adivinha quem era a minha cobaia no avião, né, cara? Tudo que eu falo. Passei o voo inteiro acordado tentando falar em francês. Mas ajudou demais. O Vini, né, tem que se comunicar, né? E os franceses, eles não gostam de falar outra língua senão a deles, né? Eu chegava, dava bom dia, boa noite. E aí o Vini desembolou lá. Ia tal lugar. Aí a gente depois ia para o inglês, né? Mas no começo eu já tentava, assim, ter um pouco de simpatia, né? Quebrava o gelo no francês. Quebrava o gelo, né? E foi legal, cara. Foi legal demais. Que massa, cara. E pegando o gancho dessa viagem de vocês, dessas histórias todas, eu queria saber do jogo, né? Essa semana até a gente... Não! Para, Ramires! Não! Que jogo? Mas que jogo? O cara... Olha, o cara me tolhendo a palavra, rapaz. A gente fica 20 dias sem gravar o programa. Assim. Mas deixa. Tá bom, fala. As derrotas também nos fazem grandes, Ramires. Isso aí. São doloridas, mas... Não, eu queria saber do jogo em si, cara, porque a gente perdeu trocentos gols naquele jogo, né? O Inter me parece que entrou ligado, mas a contingência fez com que tudo desandasse. Eu lembro de eu sair correndo do meu trabalho, na época eu atendi uma federação de trabalhadores e fui para o apartamento de um amigo meu para a gente ver o jogo junto. E eu não acreditei, cara. E de noite tinha um jantar dessa federação, cujo presidente na época era gremista. Então Sim. Foi um inferno, meu dia foi um inferno, né? Como é que vocês vivenciaram isso lá em Abu Dhabi? Bom, primeiro que a gente estava numa adrenalina violenta, né? Assim, daquela oportunidade de estar lá cobrindo o Inter, né? Nosso time do coração, podendo falar, inclusive, como repórteres, que aquele era o nosso time do coração. E que a gente, claro que foi uma cobertura jornalística, mas não tinha essa questão, né, de precisar esconder, enfim. E aí a gente estava, eu lembro até que os caras da FIFA, que a gente ficou circulando lá em áreas que não eram nem permitidas, né, Vini? E aí vinham os caras da FIFA, nos puxavam, não, tem que ser só aqui, blá. E aí começou o jogo, realmente, César, a gente teve várias oportunidades, eu lembro de algumas dos sobes, cara, assim, na cara do gol, que era para matar. E futebol, igual falou o nosso Muricy, a bola pune, né? A gente estava bem, mas eu acho que ao mesmo tempo que entramos concentrados e era um jogo sério, o time era bom, tudo, inclusive o nosso banco era bom, tava lá os caras, tem fotos, até eu acabei depois, fecha parênteses, vou mandar para vocês essas fotos aí. A gente tinha um baita de um time, um elenco bom, banco, tudo, e eu acho que a gente pensou muito na Inter antes de pensar no Mazembe. E aí, quando tomou o primeiro gol, velho, a questão da confiança, do pavor de perder aquele jogo e de a tragédia iminente acontecer, se deu, né? O time travou, o Renan não foi bem naquele jogo, tomou um gol, inclusive, segundo, não sei se vocês lembram, foi um gol que eu achei defensável. E aí, cara, foi duro. Eu lembro, cara, até hoje, né, Vini? A gente passou do lado do ônibus do Inter. Cara, a cara de desolação, a nossa também, claro, né? Dos colorados todos que estavam lotando o estádio.
era muito triste todo o ambiente, né? Eu acho que todo mundo ficou meio sem acreditar naquilo, porque todo mundo projetava Inter versus Inter, né? E não deu. Não, inclusive, a gente, como fez a conexão em Paris, muita gente fez a mesma conexão. Também teve em Frankfurt e Milão. Mas Paris também foi uma chegada impressionante dos colorados lá no aeroporto, cara. A gente viu muita gente, assim, era uma empolgação, cara. A chegada também em Abu Dhabi, era no avião também, cara. A gente via, assim, a empolgação da torcida, era confiança, e em Abu Dhabi, aquele papo, aquela coisa. E a gente chegou um dia antes do jogo, a gente chegou segunda de noite no hotel, assim, depois de uma viagem longa, cansativa. E no dia do jogo, a gente acordou cedo e foi até o estádio para pegar a credencial, né? E a gente voltou pro hotel e trabalhamos um pouco, preparando notícias e preparando o site, e fomos pro jogo, cara. E a gente chegou lá, a gente viu, assim, a promoção que a FIFA faz para os times que jogam, os torcedores locais com bandeirinhas, então aquele pessoal dos árabes vestido aquela roupa branca, assim, com bandeirinha do Inter, uma fila, um monte de gente, o estádio cheio, digamos que o estádio, para 40 mil pessoas, devia ter quase 10 mil colorados no estádio. E aí eu me lembro, cara, que no meio da torcida do Inter tinha uma charanga do Mazembe, velho. Mas uma charanga feliz da vida, muito legal, uma música divertida, empolgante. Os colorados quase se confraternizando junto, mas era uma charanga ali preta e branca o tempo inteiro, cara. O Inter amassou o Mazembe no primeiro tempo e a charanga. Eu ficava olhando meio desconfiada, assim, o que é isso? Eu tô nem aí pro jogo. E a gente amassou, cara. O Renato viu o primeiro tempo de um lado e eu vi do outro do estádio. E eu vi do outro lado das cabines. Eu vi o primeiro tempo, o ataque do Inter bem pertinho. E, não, uma hora vai entrar essa bola, né, cara? Para aí, esse goleiro aí, uma hora ele vai ceder. Não. Aí no segundo tempo a gente se reuniu, foi lá para cima. E aí foi aquele segundo tempo de nervos, né, cara? Nervos, piano nas costas, entendeu, cara? E essa imagem que o Renato relatou aí agora, hoje eu me lembrei de comentar sobre ela, ainda bem que o Renato falou. Eu não tive coragem de fotografar o ônibus do Inter. Cada um tava com uma câmera, mas assim, eu não fui profissional ali, eu fui torcedor. Um profissional teria feito aquela foto, mas o torcedor falou mais alto, cara. Eu não vou fazer esse registro, né? Os caras estavam assim, imagina assim, ó, um ônibus como se tivesse acabado o planeta Terra, entendeu? Só sobrou aquele ônibus. Os caras estavam com um olhar assim, olhando o nada, encostado na cabeça, assim, a cabeça no vidro, e era um olhar desolador, cara. Aí o que aconteceu depois do jogo? A gente, lá em Abu Dhabi, não tem bebida alcoólica, né, cara? Lá não tem, é no seco, velho, entendeu? E aí a gente foi rodar, onde é que a gente vai tomar uma cerveja? Porque só tinha cerveja sem álcool no hotel, velho. Só em alguns hotéis internacionais que vendiam, né? A gente vai fazer a nossa resenha onde? Meu Deus do céu, cara, a gente começou a andava, ia para um hotel, ia para um outro, mezanino e tal, ia numas festas bem esquisitas, assim. Eu sei que a gente conseguiu chegar num casamento, cara. E aí, antes da gente entrar, a gente perguntou assim, tem cerveja alcoólica aí? Tem. E era um casamento libanês, gurizada. Era a máfia do Líbano. A máfia libanesa, cara. Olha, perigoso aquele casamento, viu, cara? Perigoso. Mas assim, esqueceram o jogo, pelo menos tomaram uma, né? Tomamos uma, mas de leve, porque não dá para tomar muito, porque era caro demais e era uma Bud, mas também. Isso em 2010, cara. Cada latinha, me corrija, Renato, se eu tô errado, eu acho que era R$100, deu as duas latinhas, deu R$100, cara. Não, era um absurdo, não sei se tanto, mas era em dólar, claro. Ou 50 ou R$100, cara. 50, acho que eram 50. Não, vamos tomar essa cerveja aqui, porque não pode ser, sabe? Não. Vamos falar de coisa boa. O site está no ar até hoje, né? Pois é, cara, eu queimei a senha, eu acho, eu engoli a senha, cara. Ninguém vai botar fora aquele negócio. Nós vamos botar aqui embaixo aqui o site, só para a galera que tiver curiosidade. Cara, né? É um site muito simples, assim, ó, muito simples mesmo, feito assim, mas que a gente podia postar os conteúdos lá, né? Tanto de jogo, quanto da viagem que a gente fez depois. A gente postou as nossas viagens pelo Oriente Médio lá,
quem quiser ler algumas historinhas lá, tem bastante, assim, ficou para a história, né? A parte boa foi essa nossa parte da viagem, né? Como a gente já falou. E parte boa também foi aquela parte que tem que no site ali tem o link para os 14 gols do Inter na Libertadores, né? Interessante, tu viu, né? Pesquisa, claro, tinha tudo. Os 14 gols do Inter na Libertadores que levaram o time a disputar o Mundial também. Então, quem quiser uma hora reunir ver os 14 gols do Inter na Libertadores, já tem uma fonte ali para ir lá dar uma olhada também. Boa, é isso aí. Mas vamos sair do Oriente Médio. Vamos lá. Vamos vir para Brasília. A gente já foi algumas vezes para Goiânia, né, Vini? Fazer uma bagunça lá em Goiânia. Eu já fui de carro, já fui de ônibus com a galera. O bom é quando é no sábado, né? Que dá tempo do cara recuperar depois, né? Quando é domingo, 6 da tarde, aí não tem, né? Aí eu já... E eu lembro que Serra Dourada dava para comprar ceva dentro do estádio, né? Dava. Começou. Não, a galera adorava ir para ver o jogo do Inter no Serra Dourada, né? E tinha uns vendedores lá que uns vendiam Antártica, e tinha um que trazia Heineken sempre. E aí, eu acho que ele trazia da rua, não sei o que ele fazia, um esquema lá que vendia Heineken dentro do estádio. Ele dizia que era Heineken e a gente acreditava, né? Eu acreditava, né, velho? Já tá... Não, mas era. Ou era Heineken ou ele botava alguma coisinha para ficar amargo. Mas alguma coisa tinha ali, porque ela era mais forte. Não era. Vocês têm mais vitórias no Serra Dourada ou derrotas? Eu acho que eu fui 2 vezes. Numa, acho que a gente empatou, não lembro muito bem. Mas vocês foram mais que eu lá nos jogos. Eu vi aquele do Sacha, eu fui 2 ou 3 vezes. Do Sacha, que foi o último jogo dele no Inter, foi 2-1 ou 3-1 para nós. Eu acho que todas as vezes que eu fui foi vitória, cara. Todas as vezes que eu fui foi vitória. Eu fui naquela derrota clássica que rebaixou foi uma vitória. Essa eu não fui. Essa foi uma vitória. Que, na verdade, é uma vitória, né? Então não dá para contar ela como derrota, né, Vini? Foi a primeira vez que eu fui. Tinha um amigão nosso, o Márcio Leal, que é São Paulino, ele foi no jogo. E aí, cara... Aí a gente sai ganhando de 1-0, né? A torcida quase matou a gente, porque a gente não estava separado num setor da torcida do Inter, a gente estava no meio da torcida do Goiás, né? E o Goiás tinha que ganhar o jogo. E o Corinthians tinha que perder o jogo em 2007, né? Última rodada. Encerramento da rodada, o Inter jogando fora e a oportunidade de rebaixar o Corinthians. Só que daí quem é que faz o gol? O zagueiro Orozco. Vai lá e faz um gol de cabeça, cara. A gente pensava, o que esse cara tá fazendo? Ele vai matar a gente aqui. O apelido dele era Horrorosco, vocês lembram? E aí, o jogo inteiro, aquele nervo, daqui a pouco o Goiás empata no primeiro tempo ainda, e eles começam a ficar amigo da gente, né? Eles param de ameaçar a gente na torcida, né? Aí, assim, começou o segundo tempo, o jogo nervoso, o Grêmio tava perdendo lá. E aí, pênalti pro Goiás, cara. Segundo tempo, lá pelos 30, né, eu acho. Pênalti pro Goiás e o cara vai bater, a torcida vai à loucura, né? A gente também vai à loucura, pênalti pro Goiás e tal. Aí, eu não sei como é que é o nome do atacante do Goiás, tem que dar um Google depois, a gente bota aí. Ele bate no canto e o Klemer defende, cara. Meu Deus, o que você tá fazendo, Klemer? Todo mundo xingando o Klemer, nós, inclusive, né? Xingando a gente também, né, cara? Tudo voltou, os caras querem matar a gente de novo. Vocês estão loucos? Aí o árbitro mandou bater de novo, cara, porque alguém invadiu, ou o Klemer se adiantou, e o cara foi lá, bateu no outro canto, e o Klemer defendeu de novo. Eu não lembrava dessa história. Não lembro disso também. Eu não lembrava disso. Agora é o seguinte, o árbitro mandou bater pela 3ª vez, que alguém invadiu, o Klemer se adiantou, só que daí trocou o batedor, cara. Eu acho que o juiz chegou lá assim, dá um fora aqui, chama o zagueiro. Deixa com o outro. Fez o gol. A torcida foi a loucura, acabou o jogo, os caras vinham abraçar a gente, cara. Vinham abraçar, pedir camisa. O Ramires deu camisa, trouxe bandeira do Goiás, eu acho. Não, cara. Foi ao contrário. Eu tinha uma bandeira do Inter e eu estava com uma camisa que estava assinada pelo Fernandão.
que era do Goiás, né, claro. Cara, eu não vou pegar minha camisa do Fernandão. E aí o cara queria, porque queria trocar a camisa de Goiás dele comigo. Cara, eu não posso, cara. Essa camisa é do Fernandão. Tá assinada aqui pro Fernandão. Não tem como eu trocar contigo. Isso não vai acontecer. Mas ele queria tanto alguma coisa do Inter daquele dia, que ele trocou a camisa dele pela minha bandeira, que custava, sei lá, 40 pila, bandeira, 30 pila, que custava a bandeira do Inter que eu tava. Aí ele trocou a camisa dele, do Goiás, pelo... Que até era uma camisa de comemoração, tinha um selo de comemoração de 60 anos do Goiás na camisa. Era uma camisa comemorativa. E ele trocou a camisa dele. Então tem até hoje aqui a camisa do Goiás lá, que eu troquei pela bandeira do cara. Que maravilha. E o jogo do Corinthians acabou instantes depois, né? Ficou todo mundo no radinho, esperando acabar o jogo. Quando acabou o jogo, nosso amigo São Paulino dava pulo dessa altura. E nós entramos, foi o jogo que nós entramos no estádio com uma faixa escrito Vamos Goiás. Exatamente, vermelho e branca, né? Mas quando a gente entrou, a galera aplaudiu. A cidade aplaudiu, cara. Eles primeiro olharam aquele bando de colorado entrando e começaram a vaiar. Aí daqui a pouco a gente abriu assim, ó, Vamos Goiás, e a torcida. O consulado aí no DF sempre foi muito organizado. Eu lembro, era bacana os negócios, tinha essas viagens, né? Organização para ver os jogos. Sim, muito legal. Tinha Costelão, né? Antes. Costelão. A gente foi num, né, Renato? Em 2010. A gente foi lá promover o nosso jogo, na verdade, a nossa ida, tentar falar com alguém de consulado também. Consulado de Goiás. Eu lembro, verdade. A gente foi lá, A gente participou de uma dessas. Era muito legal, né, cara? E eu fui de carro também algumas vezes. Uma vez eu queria ir, o ônibus já tinha ido, aí depois me bateu arrependimento, assim, cara, tem que ir nesse jogo. Aí liguei para alguém no grupo dos colares, juntei uns 3, assim, dividiram a gasolina e fui pro jogo. Acharam a gasolina e foram. Falar nisso, vai ser aí no DF o Inter e Flamengo ou vai ser no Rio? Maracanã. Vai ser no Maracanã. Então, o Flamengo vai jogar pela Libertadores. Vamos aproveitar, deixa, e vamos chamar aquele quadro, César. Não. Eu me recuso. Não, hoje eu quero ver. Hoje eu quero ver. Quem é maluco e quem... Quero ver quem é quem aqui nesse programa hoje. O quadro é o Mãe de Ná, pessoal. Mãe de Ná. Cada um dá o seu palpite para o próximo jogo do Inter, que no caso nós estamos gravando o programa na quinta-feira, antes do jogo contra o Flamengo no Maracanã. Domingo. É domingo o jogo? Domingo? Domingo, 6h15. 15ª rodada. Pelo menos a gente vai passar o final de semana bom e só vai chega domingo, 6h15, já tá todo mundo bêbado mesmo, e aí tudo bem. Quem começa, César? Vai, César. Qual é o teu palpite pro jogo? Claro. Só porque tu não quer, tu vai ser o primeiro a dar. Cara, o problema te ferra com a minha razão, né? Com a minha razão. Né? Tu olhar isso que a gente está vendo e dar palpite, dizer, vamos Colorado, é a virada, que virada, né? Mas assim, pelo coloradismo, vai lá, 1-0 pro Inter, dentro do Maracanã. Gol do... Vai. Não, o gol de quem, César? Não, tu ia falar o gol, quero saber de Oi? quem. Gol de quem? Gol de quem? Do Moisés. Meu Deus. Não, eu já vou... É para não acontecer mesmo. É difícil, né? É igual o César falou. Claro que, racionalmente, nós não vamos ganhar esse jogo, né? Mas a gente acredita, né? Uma hora virar o jogo pro Inter. Então, como o Flamengo é um baita time, mete gol, eu vou dar um gol pro Flamengo. Mas é difícil a gente meter 2, né? Mas vamos lá. 2-1 pro Inter. Vamos dizer que a gente começa ganhando de 1-0. Os caras... A gente faz mais um e eles descontam no final. 2-1. Gol do... O Guerreiro podia entrar e meter um gol, né? O Guerreiro, se entrar, vai expulso. Ele gosta de ser expulso contra o Flamengo. Guerreiro, Yuri
e eles descontam com aquele atacante rápido pra cacete lá, o Bruno Henrique. Ah, o Bruno Henrique. Bandidão. Fala, Vini. Vai ser 2-2 esse jogo. 2-2. 2-2. Vai ser um jogo épico. Jogão, hein? A gente vai ficar até com assim, ó, com a sensação de que podia ter ganho. Mas não foi dessa vez ainda. Tá? Porque é um baita jogo para recuperar, né? É um jogo assim, quer recuperar, ganha do campeão, né, cara? E do time do Renato, né? Então, assim, é um Grenal, só que tem um amplo favoritismo para o adversário, tá? E é na casa do adversário, é tipo um Grenal. É o ódio mortal ao adversário. Gols do Patrick desencantando, então, acabando com a má fase, tá? Para dar uma virada nesse campeonato. E um do Vitor Cuesta, de cabeça. Olha aí. A melhor análise até agora, hein? E pode dar um gol aí para o Bruno Henrique e um gol contra do Moisés. O Moisés já tem 2 gols, hein, galera? 2 gols! No último minuto. Tá? No último minuto. Moisés tira a vitória do Inter. E aí, Ramires? Eu tenho que dar palpite também, né? Tem, é bom, né? Vai ser 3-1 pro Inter. 3-1 pro Inter, olha aí. Belisca. Né? 3-1. Gol do Tyson. Tyson. Gol do Rodrigo Dourado. E gol do Yuri Alberto. Pronto. Olha aí, tá bem? E quem vai descontar para o Flamengo vai ser o Gabigol. Do Gabigol. Então, mas assim, e vai ser aquela coisa, né? Flamengo, o Inter sai na frente, o Flamengo empata. O Inter vai e faz 1. E o Flamengo em cima. Aí, numa das últimas bolas lá, ataque do Flamengo, contra-ataque do Inter, o Inter faz a terceira para acabar o jogo. Tá bom. Gostei. O cara descreveu a jogada. Pai Ramires descreveu a jogada, hein? Tô falando. Maravilha. Vamos fazer só um intervalinho pequenininho, assim. Toma uma água. Só pra gente ver umas fotinhos da rapaziada, pode ser, Ramires? Tem as fotos, né? Tem as fotos, cara. Tu tá esquecendo? Tem foto até de amigo nosso aí na parada. Tem foto? Eu vou botar uma foto. E tem. Se eu achar a foto da gente vendo o Mundial lá em casa, eu vou botar também. Essa aí, cara. Eu acho que eu tenho essa foto. Olha aí. Eu tenho. Olha aí. Tá? Não, mas tem foto da galera de turbante. Tem foto do João comemorando da arquibancada. Do nosso amigo João. Tem de tudo ali. Tem de um tudo. Ok? Então vamos lá, vamos ver as fotos aí, daqui a pouco a gente volta. Beleza.
cara, viu como eu falei que tinha muita imagem legal aí dessa gurizada por coloradagem mundo afora? Não, os caras são fera. Beleza. Muito bom, maravilha. Maravilha. A gente volta a ver um monte de coisa legal, agora nós vamos falar do Inter, né? Vamos falar do Inter. Vamos. Ah, tá. Não, só para... já caiu o astral do programa. Vamos falar do Inter presente, da situação atual. Antes de falar do Inter, deixa eu te interromper. Eu tava com saudade de te interromper, cara. É que tu esqueceu aí de falar aí, pediu o like, essas coisas aí. Ah, é verdade. Né? Lá do canal. Tu lembra como é que é isso? Eu não decorei, não passei as minhas falas hoje, como eu estava viajando, então... Mas é tipo assim, ó, deixar o like no vídeo do Renato e do Vini, se inscrever no canal, se puder, aciona aquele sino lá que avisa quando tem vídeo novo. E também tem um outro negócio que é se tornar membro lá, pagar uma graninha para o povo do clube, né? Que para manter o nosso canal e as iniciativas do povo do clube. Falar em povo do clube, o Ramires foi atendido no seu pedido. O Ramires faz um pedido aqui há 3 meses. Né? Não tem programa que ele não pede a saída do João Patrício Hermann. Ramires vanguarda, 3 meses pedindo, pronto, caiu o João Patrício. Eu tô com medo de ti, Ramires. Não, finalmente, né, cara? Tudo que é programa demorou. Lá, toda semana demorou. Pedindo, toda semana chegando aqui no programa e berrando, fora João Patrício! Hashtag fora! Hashtag fora João Patrício! E aí, caiu o Brax. Depois de, sei lá, 3 ou 4 meses mesmo, né, César? Que eu já estou pedindo a saída do cara. Mas, enfim... De fora da área é vanguarda. Vanguarda. Só dá uma olhada lá nos programas para trás. Lá vão achar o Ramires brabo aqui, chamando o João Patrício de incompetente e pedindo a saída dele. Mas saiu. Viena, Lip Hard, né? Vida, é ele. Nossa. Acho que fez muito bem pro Inter, que eu não gostava dele também. Eu acho que também não. Cara totalmente sem carisma. Mas esse Paulo Brax eu não gosto também, não engulo. Não me passa aqui, ó. O cara sai do América, por melhor que fosse o trabalho dele, para mim me cheira a centroavante do Avaí. Vamos contratar? Vamos. Quem? Tem um lateral no Avaí, ó. Não funciona, cara. Não funciona. América Mineiro é América Mineiro, Inter é Inter. Pode crer. Baita preconceito, hein, Ramires? Mas o que eu vou fazer? Eu fiquei quietinho aqui, não falei nada, né? Até assim, eu não consegui reunir informações suficientes sobre ele ainda. Mas, cara, só de não ter mais o João Patrício lá... Te serve. Já é uma alegria muito grande. Né? O que vocês estão achando do Inter, gente? Faça uma análise sobre esse momento do time, do clube... Eu vou fazer Como é que vocês estão vendo isso? Eu vou seguir uma linha aqui, tá? Que é o seguinte: eu entendo a necessidade que o clube teve de fazer uma ruptura, né? De parar de contratar bombeiro, porque eu acho assim, o Abel tem um carisma com o clube, conhece, tem história, mas era um bombeiro, né? Para apagar o incêndio e fazer, digamos assim, encerrar o campeonato, tentar conseguir alguma coisa num tiro médio curto. Mas eu entendia a posição da direção de fazer algo novo, começar um planejamento do início, meio e fim, ter uma metodologia. Só não concordo com a escolha das peças para fazer isso, né? A escolha acho que não concordo com 2 coisas. Primeiro, a escolha do Mar, do Miguel Ángel, a escolha do diretor executivo, do diretor de futebol. Então, assim, as peças não foram não eram as adequadas para o que o clube pretendia fazer. Ao mesmo tempo, eu não descarto que a gente devesse dar uma oportunidade para o Abel, já que não teve pré-temporada, entendeu? Acabou um campeonato, já começou o outro. E eu acho que o Abel podia ter continuado. Se tivesse uma pré-temporada, talvez a gente pudesse fazer essa ruptura de fato.
Só que trocar o pneu com o carro andando é muito complicado, entendeu? Então, assim, outra coisa que incomoda, que pesa, é que é um clube que tem uma torcida muito exigente, chata, corneta pra caramba, que eu admito, e a gente não quer mais aguentar, não quer mais esperar, que é um campeonato, já está cheio de frustração, entendeu? Então, o torcedor colorado, até o próprio dirigente, não querem mais esperar 5 anos para um planejamento acontecer, que é a coisa acontecendo agora, né? Então, assim, o que está acontecendo é fruto de uma série de decisões, eu acho que equivocadas, assim, com o problema de ter uma imprensa que também não dá desconto, porque tem o nosso rival, por mais em crise que esteja, ele está sempre na sombra, ele é poupado das críticas, de uma forma diferente do Internacional. O Internacional é sempre um time que tem uma pressão piano enorme nas costas, sempre tem uma questão de confiança envolvida, e o Grêmio não passa por isso. E então, assim, é um monte de coisa junto, tá? Mas as peças não eram as adequadas e quando tu não tem o diretor da empresa, os diretores da empresa, o presidente, eles não inspiram confiança, nem o porteiro vai fazer o bom trabalho, entendeu? Eu acho que no futebol tu consegue medidas, tirando as proporções, mas fazendo a mesma análise, né? Então, assim, temos um baita de um elenco, vamos combinar, temos um bom elenco de futebol, é um bom time. Eu acho que a gente não consegue porque está errado lá de cima, né? Então, vamos ver se a gente der mais tempo. Eu sei que agora é terra arrasada, mas se a gente der mais tempo, talvez o Aguirre consiga remobilizar, ganhar tempo, fazer as coisas do seu jeito, já que não dá para trocar de técnico, né? E a gente não ficar entre os 4, beliscar talvez uma pré-Libertadores, porque é o campeonato que a gente tem, né? Eu acho que essa situação... Desculpe. Eu acho que essa situação se deu muito por conta de erros de gestão, né? O fato da gente não ter contratado um zagueiro com urgência depois da lesão do Moledo, para mim, foi determinante, né, cara? A gente jogar com aquele guri ruim de bola, que não pega nem no primeiro... Eu morei em Candiota, no sul do Rio Grande do Sul, lá, do lado de Bagé, que tinha o primeiro e o segundo quadro. Minha família, meu irmão, o Rafael, que tem um senso de humor muito apurado, ele fala assim, esse Zé Gabriel não pega nem no segundo do Candiota. O guri é fraco. E o pior do que isso, cara, ele achava que jogava bola. Podia ser até bom volante, sei lá. Não sei, nunca vi bola nele. Mas ele achava que jogava muita bola, cara. E aí ele jogava mal, puxava para baixo o Cuesta, que sempre foi um grande jogador. Depois vem esse outro guri aí, que eu nem lembro do nome. E a gente demorou demais, cara, para botar uma reposição para jogar junto com o Cuesta. Defesa hoje é importante, né, para você não tomar gol. A gente tomava muito gol. E depois que ajustou, esse cara me parece bom, é um cara que tem um tempo de bola muito bom, esse uruguaio, né? Antecipa muito bem, cabeceia, sobe, tem impulsão, parece um cara seguro, tem ajudado muito, né? Esse outro argentino, o mercado também acho que vai agregar, talvez até jogue domingo, mas agora o que a gente precisa é retomar confiança, né? Me parece um clichê, mas futebol é determinante isso, cara. O pé treme, a perna pesa. Na hora de, cara, aquele gol tem 2 metros, cara. Aquele gol é gigante, velho. Você tem na cara do gol e não consegue fazer o gol. A gente foi eliminado 2 competições por incompetência, falta de confiança, de treinamento, talvez, também, de finalização, que é fundamental, né, cara? 3 competições, né? A gente perdeu o título por não fazer um gol contra o Corinthians. Exato. Aí já é lá atrás, né? Mas também soma-se a essa situação. Então, cara, eu acho que a gente tem que... Futebol é resultado, né? A gente precisa ganhar algum jogo. Seria fantástico que a gente pudesse ganhar esse jogo contra o Flamengo e aí já mudar um pouco desse ambiente, inclusive sobre essa abordagem da imprensa, que a gente conhece muito bem, né? Eu fui setorista do Inter e do Grêmio, mas é claro, né, que tem um direcionamento, enfim, mas eu acho que a gente, nesse caso, não tem nem que ficar muito falando disso. O Inter está nessa situação porque cavou essa situação, por má gestão, por falta de mobilização do time. Mesmo o Tyson, que é uma baita liderança dentro e fora, um cara que eu respeito muito, está jogando mal, né? E isso também pesa um pouco no campo. Acho que a gente tem que mudar muito o comportamento no campo, tem que começar já ontem
na verdade domingo agora, né? Ontem que eu digo é para ontem. A gente tem que mudar muito essa postura no campo, ser mais aguerrido, tem que brigar pela bola como se fosse a última coisa do mundo, né? Virar esse jogo, depende deles, e ganhar domingo para tentar reverter. E aí eu acho que tem até espaço para, talvez, como falou o Vini, beliscar alguma coisa lá na frente. É o que nos resta, né? Concordo com tudo. E futuro? O que vocês acham assim de futuro? Beleza. Não tem muita coisa que falar para esse ano, né? Porque só nos resta alguma coisa no brasileiro, mas mesmo assim, falando do Campeonato Brasileiro e para o ano que vem, o que vocês enxergam para nós aí? Eu acho que a manutenção do grupo é fundamental, né? A gente já se livrou de jogadores indesejados que não mostraram qualidade, né? Contestados pela torcida. Já houve a troca de parte da diretoria, acho que vai haver mais ainda, acho que não vai ficar por aí. E eu acredito, criei muita expectativa com a contratação do Paulo Paixão, para que a gente pudesse correr mais e melhor no segundo turno do campeonato. E eu acredito que até, infelizmente, as desclassificações na Copa do Brasil e na Libertadores podem até ser positivas para nós, porque a gente só tem o brasileiro, a gente tem só um caminho a trilhar agora. Então, um time mais confiante, correndo mais e melhor, com boas peças de reposição, eu não descarto aí que a gente saia dessa situação, né? Eu digo assim, o futuro depois esse ano, o ano que vem, eu acho que tudo começa esse ano, eu acho que a gente tem que acabar bem esse ano. Tem que garantir, primeiro, uma primeira divisão, segundo, algum campeonato sul-americano, nem que seja sul-americana, né? Ou uma pré-Libertadores, ou uma Libertadores. O campeonato, definitivamente, o Inter está fora, porque é muito distante nossa diferença para um Palmeiras, para um Flamengo, para um Atlético Mineiro, até para o Atlético Paranaense mesmo, né? Então, o ano que vem a gente só tem que fazer uma melhor pré-temporada e manter o grupo, né? Eu acho que o Edenilson está na hora de sair mesmo, talvez o Galhardo, uns jogadores mais assim, digamos assim, os medalhões, tem que abrir espaço para outros jogadores, né? E, lá, no curto e no médio prazo é isso que eu vejo. Mas eu tô otimista, Infelizmente, eu gosto muito do Edenilson, acho um baita jogador, mas o último jogo mostrou muito que ele não tá a fim de jogar mais no Inter, né, cara? Você via que ele dava uns piquezinhos ali que ele não deixava a bola passar, ele não deixava aquilo livre, né? Um cara avançando em direção ao nosso gol, ele ia até o final, brigava, e o cara tem que estar motivado em qualquer profissão, né, cara? Não adianta. E eu acho que no último jogo ali teve uma hora que ele ligou o foda-se, né? Então, acho que tem que agradecer, um abraço, e tem que mudar algumas peças. O que eu sinto falta, cara, no Inter muito, é um jogador que vá do 1 para 1, cara, que tente a jogada. A gente não tem isso. Me irritava muito, e agora resolveu jogar lá no Santa aquele Marcos Guilherme, né? Acho que é Marcos Guilherme. Velho, o cara atacante, cara. Ele parava na frente do marcador, olhava para o lado e tocava a bola para o lado. A gente não tem isso, cara. Tem poucos jogadores no Brasil, até comento aqui em Minas, né, que eu jogo a bola com a galera e comento isso muito. São poucos jogadores no Brasil que tentam a jogada, né, que vão por 1 para 1, que tentam a vitória pessoal. O Keno aqui no Atlético fazia isso, os do Grêmio aí faziam isso, mas a gente não tem esse jogador, cara. O Patrick é um bom jogador, mas está numa fase ruim, espero que volte. É um cara que vence pela habilidade, pela qualidade que tem, técnica, né, aquela jogadinha de salão. É um dos poucos que tem no Inter. A gente precisa ter um jogador assim. E eu acho que tem que ter um jogador de meio campo que tenha visão de jogo, né? Depois que nós perdemos o D'Alessandro, nós não temos nenhum jogador que meta aquela bola, que deixa o cara pifado. O Bosquilha, que eu até achei que tinha uma bola para isso, o último jogo jogou de costa pro gol. Foi horroroso a entrada dele. O Tyson está numa fase ruim. Então, assim, a gente conseguiu ajustar um pouco nossa zaga, mas o ataque a gente não vai para cima. Não vai para 1 para 1, porque isso quebra a marcação, isso é básico no futebol, cara. Se dá um come no cara, vence o cara, você já quebra toda a marcação do cara, e a gente não consegue, a gente fica só girando, e se irrita o torcedor, e os caras sabem que o Inter tem essa deficiência, né? Então a gente precisa ter algumas peças para tentar vencer essa barreira aí criativa e ganhar os jogos, né? Pelo amor de Deus.
César, sabe que a gente tem um grupo de uns amigos aqui, em comum aqui, que tá eu, o Vini, o Renato, tem o São Paulino esse, o Márcio, né, que o Vini citou, e tem 2 gremistas lá no grupo, o Apolos e o Berwanger, né? E a gente volta e meia quebra o pau lá também, né? Óbvio, não tem como não, né? Então eu acho que a gente devia fazer dedicar esse programa a eles, né? Também, né? Nossos amigos lá e tal. Então, Apolos e Ronaldo, vai catar coquinho, desgraçado. Não tem essa de não, caramba. Pois é, a nossa única alegria nos últimos tempos é a situação do Grêmio, né? Que dureza. Só piora, mas eles ganharam do Vitória, né? Que é um horror. Nossa. Só o Inter para perder para aqueles caras. Eu queria fazer umas 2 ou 3 considerações. A primeira o Vini tocou lá no início da conversa dele, que foi a questão do Abel Braga, né? Cara, assim, para uma gestão que é eleita em cima de um discurso de planejamento, contratar um treinador com o outro no clube, tinha um treinador no clube disputando o Campeonato Brasileiro. Os caras, mas vários times queriam o Mar, bom, se não fosse o Mar, poderia ser o outro. Mas o Abel Braga deveria ter ficado, até porque uma temporada estava emendada na outra. Era crucial que tu mantivesse o mesmo esquema, né? O que aconteceu? Tu quebrou esse esquema, tu pegou um grupo de jogadores cansados, trouxe um preparador físico vagabundo e incompetente, o time parou de correr, só naquele toque-toque kamikaze lá atrás. E agora esse cara vai embora, que mostra que esse presidente não tem muita convicção, e traz outro, que tem que recuperar fisicamente, tem que recuperar os jogadores mentalmente, porque o time entrou numa espiral psicológica também, né, que não consegue jogar, que faz o mais fácil, entre eu ir no 1 para 1, como disse o Renato, e tocar para o lado, para o meu companheiro, te vira aí. Eu troco para ele, porque assim eu não me prejudico. Isso Perfeito. A segunda coisa, eu acho que a gente tem que desmontar essa história. Eu vi em vários grupos aí essa semana do vestiário. Vocês já viram que é só no Inter que tem vocês lembram do palhaço da Kombi? O palhaço da Kombi que roubava criança, lá em Canoas, lá na Matias Velho, o palhaço da Kombi. O vestiário, o velho do saco, é uma lenda urbana que se cria que o vestiário tem vida própria, né? O D'Alessandro que manda. É mentira, torcedor, isso é mentira. Né? Jogador não joga. Porque não sente firmeza. Acho que o Renato, o cara não sente firmeza no diretor, no presidente, no treinador, ele não joga. Mas daí não é ele vai derrubar. Eu sou padeiro, eu não sinto firmeza no dono da padaria, que não me paga direito, não me instruiu, não me ensinou. Eu vou fazer um cacetinho abatumado. Isso é um processo natural, é natural. E a terceira coisa que eu vou falar, eu esqueci. Viu, Ramires? Eu me perdi. Se emocionou? Esqueci. Né? Era a lenda urbana e esse presidente aí que eu não. Né? E a outra coisa eu esqueci. Mas nós vamos, eu acho que tem que. Ia falar mal de algum gremista? Não ia falar mal deles, não. Eu só ia dizer, eu acho que tem que manter. Mantém o Diego Aguirre aí. Toca para frente. Concordo. Vai embora, cara. Vai ser difícil, vai. Em algum momento pode ir lá para o Z4, pode, mas não podemos cair na tentação de estar mudando a cada 30 dias. Nessa foi média a receita que a gente de 2016, né? Exatamente, aí é a receita. E não temos dinheiro para isso, tu é conselheiro, tu sabe, né, como é que tá as finanças do clube, né, cara? Não tem plata. Eu não acho que a gente tenha risco tanto, nosso time não é tão ruim, o elenco não é tão ruim, a gente não tem... Olha... Veja, desculpe, me perdoe, vou discordar. Veja a média de pontos que a gente tem.
14 pontos em 14 jogos, cara. É muito Isso ruim. É muito preocupante. Se continuar nessa média aí, vai fazer 38 pontos no campeonato. Eu concordo com o Renato, sabe? Eu acho que tem times piores que o Inter, mas não é só disso que é feito o rebaixamento. Não. O Corinthians que caiu era um bom time. Essa é a questão. O Inter que caiu em 16, cara, era um time que tinha times muito piores do que ele. E ele caiu. Então Enfim. É complicado. Você sabe quem é que encerra o programa, né? Quem? Vocês. Aí, Vini. Aí o César tem que falar aquela famosa frase, né, César? Pô, eu tava com saudade de falar essa frase. Eu tive que viajar e a gente parou de gravar o programa. Fiquei com saudade de ti, Ramires, sabia? Pô, tô até emocionado. Não, o coração é do outro lado. Não, a frase é a seguinte, ó, vamos fechar o boteco. Eu queria agradecer ao Renato, valeu, baita papo, viu, direto de Belo Horizonte. Rever o Vini, espetacular, lembrar das nossas histórias vendo o jogo, fantástico. Eu conheci o Vini, eu estava numa empresa e nós dois prestávamos serviço no Ministério do Desenvolvimento, não, lá no MDS. Lá no MDS, né, que era o Patrus Ananias, o ministro, e aí lá nos conhecemos, exatamente, e nos descobrimos colorados, e aí a coisa engrenou. Então, obrigado para vocês dois, grande bate-papo. Se despede deles antes deles encerrarem aí, Capitão Ramires. Então, o Renatão é Renatão, né? Meu atacante predileto, né? Das peladas dos jornalistas lá. O Renato é centroavante rompedor daqueles? Cara, não, ou é mais técnico? O Renato é centroavante de categoria, velho. É outra coisa. Olha. É outro nível. Que moral, vou dormir feliz hoje, cara. O Guri sabe jogar bola. O Guri sabe jogar bola. O Luiz Fabiano do São Paulo, que é refinado, assim, né? O Guri sabe jogar bola. Né? Obrigado. Então, cara, saudade do Renato. Qualquer hora dessas a gente vai aportar em BH aí para aprontar alguma junto, com certeza. Pode esperar, Renato. Pode esperar que a tua hora vai chegar. Vem mesmo. Você é bem-vindo, meu querido. Vamos tá aí. E, cara, o que falar do Vini, né, cara? Vini é meu irmão, cara. Vini é meu irmão. Pra quem não sabe, o Vini até morou lá em casa. Morou comigo uns tempos, né, Vini? Teve até episódios pitorescos aqui, que a gente não vai contar no ar, né? A censura não vai permitir, entendeu? Depois o YouTube fica bloqueando a gente, aí não dá. A gente tem uma responsabilidade, né, com o canal do Povo do Clube. Mas... Tem muita criança assistindo nosso programa também, né? Muito coloradinho, muito coloradinha, não dá. Mas o Vini é meu irmão. É um prazerzaço estar aí com ele, tá falando com ele de novo, e também é outro que a hora nós vamos estar aprontando algumas por aqui, né? Tava aniversário agora, essa semana, né? Passou, né? Julho, comemorando, né? Esses dias aí, o aniversário. E então é isso, cara. Bom fazer um programa com vocês aí, cara. Muito bom esse bate-papo todo aí. Vocês viram, né? Quanto tempo já passou de programa aí? Mais de uma hora do programa. Tem mais meia hora ainda, né? Já. Tem mais meia hora ainda. Vai dar trabalho pro César editar isso tudo aí. Nada, eu vou largar tudo bruto, assim, não tem. E, cara, é isso. Valeu mesmo. E façam as despedidas de vocês e encerrem o programa para nós. Ô, Vini, deixa eu falar antes, primeiro para agradecer, cara, essa grande oportunidade. O Vini sempre fala melhor que eu, é um cara muito mais generoso. E eu quero agradecer esse convite, foi, cara, maravilhoso. Primeiro, falar e rever os amigos, deu saudade de Brasília, espero voltar em breve para a gente sentar junto aí, tomar uma ceva. A gente tem amigos muito queridos aí em Brasília, gremistas e colorados, estou com saudade de vocês. Bom reunir e falar do Inter, né, nossa paixão, bom a gente falar um pouco da gente também, né, é sempre legal. Vou dormir mais feliz com essas palavras de carinho de vocês, foi muito legal, obrigado César, prazer em revê-lo. Luiz Ramires, você é um cara de 10, velho, onde a gente se encontra, parece que a gente se viu ontem, você é um cara sangue bom demais, o Vini é meu irmão também, então assim, tudo de bom, cara, obrigado pela oportunidade e até uma próxima coloradagem aí, foi massa mesmo, obrigado. Legal.
Olha, eu vou dizer uma coisa, eu passei a semana inteira esperando por esse momento, sabia? Quinta-feira tem o programa, cara, sério mesmo, eu passei vários dias pensando nisso, e hoje foi muito especial, assim, vou falar com os meus amigos, vou falar do time do meu coração, vou falar de experiências, de coisas que a gente viveu, né? E eu quero fazer um convite agora para o Luiz Ramírez, para o César e para o Renato, para a gente repetir a dose, mas talvez num programa que eu estou para lançar aí, que é o Passando a Bola. É um programa especial de coloradagem, né, que a gente vai fazer. E a gente pode passa a bola, passa para um outro e tal, e vai tabelando, entendeu? O negócio, se der bobeira, de fora da área também vale. Tá? Então, convite aceito. Valeu demais aí pela companhia, obrigado pela paciência também. A gente, olha, eu por mim ficava 2 dias falando aqui, porque a gente está na pandemia, só se vê assim, virtual, né? E em breve a gente possa se reunir e fazer um churrasco, todo mundo aí, reunir com a comunidade colorada, Brasília afora. Né, espero que a turma que assista goste do nosso papo, se identifique e que aproveite esse momento, assim como a gente curtiu demais esse momento. Obrigado, gente. Foi um prazer. Foi massa, foi muito legal. Legal. Um abraço para vocês. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Vamos lá.